Irmãos, amém? Eita, amém, irmãos? Que bom estarmos juntos. Então, já que nós estamos juntos, sai do seu lugar, dê um abraço no seu irmão e fala assim, que bom estarmos juntos. Vamos fazendo a comunhão antes do protocolo. Que bom estarmos juntos. Não estou ouvindo ninguém falando não, estou ouvindo só aquele sorrisinho assim meio amarelo, de quem está com sono. Alguns ainda com gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né? Porque acordou, pegou chuva. Não acorda assim, com aquele gosto de cabo de guarda-chuva? Alguém já mordeu o cabo de guarda-chuva? Se não, depois você experimenta. Vamos lá, irmãos. Voltando para os lugares, vamos para Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Deuteronômio 31, 6. Todos acharam? Se não acharam, leiam nas TVzinhas em cima, que diz assim a palavra. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Essa que está na tela é a seguinte: esforçai-vos e animai-vos, não temeis, nem vos espanteis diante delas, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Pode sentar, amados. Era um tempo difícil. E aí, a pergunta que fica é, quando teve tempo fácil, né? Não basta só ser fácil, tem que ser difícil o tempo inteiro. Que eu diga aqui os irmãos que chegaram mais cedo hoje, né? E pegaram a área administrativa alagada. Porque a chuva sempre traz uma surpresinha. Tem que ser difícil. Tudo que fazemos é muito difícil. Irmãos, isso é desde que o pecado entrou na raça humana. Desde que o pecado é pecado, as coisas mais simples seriam realizadas de forma muito difícil. E foi isso que Deus disse: com o suor do seu rosto você vai sobreviver. Então, quem está procurando coisa fácil, irmãos, não é a vida o lugar para isso, não é? Sim, depois que a gente for para o céu, aí tudo é muito mais fácil, e é lá que Deus vai realizar todas as nossas facilidades, tudo quanto nós sonhamos de desejos e bênçãos, é o que nós queremos. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos de superar os desafios. Eles se põem à nossa frente todos os dias. E aqui, irmãos, essa manhã, essa mensagem não é uma mensagem de coach, não é uma mensagem motivacional, ela pode até parecer, mas ela é altamente espiritual, que diz respeito às ações espirituais, porque nós sabemos que nada acontece no mundo físico sem que primeiro seja decidido no mundo espiritual. E tudo quanto nós realizamos como filhos de Deus é essencialmente espiritual. Se não temos essa visão, ou se perdemos essa visão, nós estamos longe do propósito de Deus para a nossa vida. Porque tudo quanto gira em torno de você, em torno da sua vida e da minha vida, como filhos de Deus, tem o propósito altamente espiritual, que é glorificar a Deus, adorar o Senhor e exaltar o seu nome, e levá-lo e fazê-lo conhecido
das pessoas a ponto de que elas venham se tornar discípulos do Senhor Jesus, tal como você. Então esse é o propósito da nossa vida. Por isso que Jesus disse em Mateus 28, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. É um desafio. A nossa vida é um desafio altamente espiritual. Você trabalha, você sobrevive aqui, trabalhando, porque você precisa realizar o propósito de Deus, a obra de Deus. Se esse não for o entendimento, se você tem outros propósitos, é porque você está desviado da vontade de Deus. O seu propósito é enriquecer, o seu propósito é ter uma vida confortável. A mensagem de hoje vai te dizer exatamente o contrário. Para que você possa abrir os olhos para o espiritual, pois o espiritual é o que é importante. O espiritual é que é o real. Estou falando da moeda brasileira, que não tem nada de real, né? É o espiritual é que é o real. Então vamos à palavra. Nós acabamos de ver aqui Moisés trazendo uma palavra para o povo, quando nomeia Josué o seu sucessor. Acabaram de sair do deserto, 40 anos rodando, sem muita perspectiva. E quando saem, Deus permite que saiam, eles lá já logo enfrentam guerras. Og e Magog, lutas, vão passar a ver as cidades à sua frente. Quando os espias voltaram de Jericó, trazendo a notícia, eles falaram assim, nós somos como inseto aos olhos deles, é uma terra de gigantes que devora os homens. Devoram homens, quanto mais nós somos insetos. Olha a visão que eles tinham deles em relação ao povo, à terra onde iam entrar. Moisés agora tem um grande desafio, deixar na mão de Josué o que era para ele fazer. E para isso ele precisou preparar o povo. Vocês precisam ter coragem, precisam enfrentar os desafios, porque é muito mais fácil desistir, queridos. É muito mais fácil voltar atrás. Todos aqueles que decidiram desistir no caminho entre o Egito e a terra prometida morreram. O destino do que desiste é a derrota. Parece o óbvio, né? Mas nem sempre é o óbvio. Para o ser humano que quer se preservar, ele acha que desistir é um ato de sobrevivência. Eu não vou ultrapassar a montanha porque eu vou sobreviver aqui no vale. Só que é no vale que tem os predadores. É no vale que o predador tem maior chance de te alcançar. Então, quanto mais sobe a montanha, mais você tem chance de vencer. Aquele ator americano, Denzel Washington, quem já ouviu falar nesse ator americano? Ele se tornou pastor, ele largou, né, a carreira e se tornou pastor. E numa das mensagens dele, eu estava vendo um vídeo, ele estava dizendo acerca da águia, que o único inimigo que não tem medo da águia é o corvo. Você sabe o que é um corvo? É uma espécie de urubu, né? Uma espécie de... só come coisa ruim. O corvo ataca a águia, pousando nas costas da águia e vai bicando e atacando a águia. E a águia, então, ela nas costas, ela é muito larga e muito grande, ela não tem defesa. O que ela faz? Ela sobe o mais alto que ela pode e vai voando para o alto, em direção ao sol. E quanto mais ela sobe, e ela sobe até um ponto que o corvo não consegue mais continuar bicando as costas. O ar é tão rarefeito que ele perde a consciência e cai. E ela consegue sobreviver. Porque ela entende que é no alto que ela encontra o socorro para superar os desafios. Nós precisamos ser como águias. E a palavra de Deus nos traz isso a respeito, né? Nos compara aqueles que esperam o Senhor. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, eles caminharão e não se fadigarão. Nós temos que ser assim.
é do alto, ou seja, é no espiritual. A nossa vida, as nossas saídas, os desafios não são no vale da desistência, mas é no alto da montanha, é no alto com o Senhor que nós temos o socorro. Mas para isso, irmãos, nós precisamos de coragem. Coragem para superar. E eu nessa manhã quero ministrar aqui sobre a unção da coragem. Olhar aquelas nações fortificadas atrás das muralhas, com exércitos preparados, homens de guerra, alguns deles anaquins gigantes. Era preciso ter coragem. E aí Moisés vem com a fala de Deus, já com seus anos e anos de idade, 140 anos, ele diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, ou seja, dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, vai com você. Diga à pessoa que está ao seu lado assim: o Senhor está contigo. Tudo que Deus tem para a sua vida, todo sonho, todo o propósito, vai exigir coragem. Tudo. Diga comigo, 100% do que Deus tem para mim exige coragem. É muito mais fácil, como eu disse aqui anteriormente, desistir. Mas tudo que Deus tem exige coragem. E nós temos um inimigo tremendo que é o medo, a visão interior de que as coisas são maiores do que elas são. Você já reparou que comumente quando olhamos, né, as coisas são assim, né, uma noite escura, olhando pela janela, você vê um sombreamento, o que você pensa? Principalmente quando é criança, é um monstro. Aí vai ver, é uma folha de árvore balançando. O medo, o pavor. A coragem, ela não acaba com medo. Desculpa eu te trazer essa informação aqui. Ela não acaba com medo. A coragem não é extintora, ou seja, vai agir, vai extinguir o medo. O receio, a incapacidade também não serão, o sentimento de incapacidade também não serão extintos pela coragem. Mas a coragem nos dá força para encarar o medo, apesar dele continuar conosco, apesar do receio permanecer em nossa vida, apesar do sentimento de incapacidade. A coragem nos leva a desafiar, não nas nossas forças, mas nas forças do Senhor. Na força do Senhor. A coragem nos faz realizar e superar os desafios, apesar do medo. Eu me lembro que primeira vez que eu fui fazer uma sustentação oral diante de um tribunal, irmãos, eu estava tremendo. Todos aqueles embargadores sentados lá, todo mundo com aquelas, já viram aqueles homens com aquelas toga preta, né? Um ambiente totalmente hostil, ninguém quer te ouvir. Porque eles estão ali, abrem para o advogado lá no tribunal, mas eles não querem ouvir você, eles já têm na mente o que eles vão decidir. E eu tremia, e aí eu pensei, mas por que eu estou tremendo? A palavra de Deus fala que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Aí eu fiz uma oração para mim mesmo e Deus. Senhor, eu, falando ou não falando, eles já têm a decisão, mas o Senhor pode mudar a cabeça deles. Então, me ajuda. Eu tinha todo o meu script para falar. Coloca na minha boca a palavra que o Senhor quer que eu fale aqui. E eu estava defendendo uma igreja contra um pastor fraudador. Irmãos, a responsabilidade era enorme. O que eu falo, Senhor? E aí o Senhor me disse bem assim, fala o que está no seu script. Beleza. Só que quando eu cheguei lá, irmão, a palavra de Deus fala assim, que o Senhor vai nos dar palavra na nossa boca,
na hora que tivemos diante das autoridades, né? E aí eu respirei, que eu lembrei bem assim: oxigena o seu cérebro, encha seu cérebro de oxigênio, porque ele vai pensar melhor. E aí eu comecei a respirar fundo, e prendia, aí eu senti aquele alívio, e isso eu fiz umas 7 vezes, e aí me chamaram, vestia, né, a minha toga, e fui lá para a plataforma. Eu estava em Mato Grosso do Sul, no Tribunal Regional do Trabalho, para defender a igreja da cidade de Jardim, na região de Bonito. E aí eu comecei a falar, dei aquela saudação comum, nomeei cada desembargador que estava sentado, pelo nome, e fui dando a eles bom dia, e dizendo, né, da felicidade, de sair do estado do Espírito Santo, para ir até, para falar e tal, a distância, mas estava ali com um objetivo. E aí um dos desembargadores, sobrenome Azambuja, me dirigiu a palavra: o senhor é do Espírito Santo, doutor? Sim, sou lá do Espírito Santo. Eu sou de Minas Gerais, mas moro no Espírito Santo. Eu já estive no Espírito Santo. Aí fez aquele quebra-gelo, Deus usou o homem para fazer um quebra-gelo. E falou da muqueca capixaba, e falou da cidade. Eu falei: então o senhor precisa voltar lá, e quando o senhor voltar, eu serei seu anfitrião. Vou levar o senhor para comer uma muqueca capixaba. Ele pegou meu telefone, nunca me ligou. Mas a conversa abriu, e aí eu pude trazer o problema, falando para aqueles homens como se estivesse falando para amigos. Sabe qual foi a decisão revertida, irmãos? Deus atuou a favor da igreja, e eles venceram a causa, que já estava perdida. Eu fui para lá para reverter uma causa perdida. Quando superamos o medo na força do Senhor, o resultado é benéfico, é bênção. Deus tem um propósito. Ele quer nos treinar sempre, nos dá a oportunidade de ultrapassar. E aqui, poucos dias atrás, eu falei, né, domingo próximo passado, sobre superação. É uma ação além da média, o que você precisa fazer. Para avançar, irmãos, com medo, nós temos que entender que não é somente fé, não é somente oração, mas é preciso coragem para avançar. Em nome do Senhor Jesus, a partir dessa manhã, não permita que o medo o faça parar. Mas ouça a voz de Deus. Tem um cântico aí que passa no rádio, nós já ouvimos tanto, né? Quem mandou você parar? Se o Senhor manda avançar, se o Senhor manda lançar a rede, não tem essa música? Quem mandou você parar? Quando Josué então vai para a frente, na força do Senhor, as coisas estão difíceis, e o povo começou a sentir o problema de ver o exército à frente. Ele disse para o povo de Israel, Josué, diga ao povo de Israel que marche, avance. Irmãos, Deus garantiu: eu estou com você, nunca vou desamparar. O desafio pode parecer impossível, mas é o impossível que Deus faz. A palavra fala que para Deus não tem nada que é impossível. Sim ou não? O impossível não é para nós. O impossível é para Ele. As muralhas de Jericó caírem era impossível, mas foi o que Deus fez. Abrir as águas do Jordão e do Mar Vermelho era impossível, mas foi o que Deus fez. Quando Elias estava enfrentando os profetas de Baal, Deus fez cair fogo do céu. É o impossível. A parte impossível não é sua. A sua parte é ter fé, a sua parte é orar, e a tua parte é coragem e avançar. Então é preciso superar o medo para avançar, irmãos. Não permita que o medo, portanto, faça você parar. Durante toda a sua vida, você pode vir a perder muitas, mas muitas bênçãos, vitórias, e se afastar do propósito de Deus, pelo simples fato de dar lugar ao medo.
a ponto de desistir. Deus está falando nessa manhã: coragem, avance. Eu entendi uma coisa preparando essa mensagem, irmãos, e durante a minha experiência como estando em vida, a ação de Deus em nossa vida é nos fazer vencer, mas a nossa ação é ter coragem e avançar, dar os passos apesar dos desafios e das nossas fragilidades. Porque quem realiza é o Senhor. Quem faz acontecer é Deus. Em Josué capítulo 1, verso 9, quando as coisas estavam apertadas, mais uma vez eu volto a citar Josué aqui, e ele diante daquele turbilhão de coisas, eu imagino que Josué estava como eu estava no dia no tribunal. Esse povo é grande demais. A luta para nós vai ser tenaz e dolorida. O que fazer? Deus vai e fala para ele: não fui eu que te mandei, Josué. Seja forte e corajoso. Repita comigo: força e coragem é a minha parte. O milagre é a parte de Deus. Olha aí. Às vezes nós ficamos preocupados com o milagre, com o resultado. Essa não é a sua parte. Sua parte é força e coragem. Permaneça no que Deus estava falando. Continue avançando. Faça o que Deus está dizendo. A parte do milagre, a parte da vitória é com Ele. A nossa parte é não parar, é não retroceder, é não nos entregar à derrota no sentido da desistência. Porque derrotado não é o quem perde uma luta, derrotado é quem desiste de lutar. Muitos dos que foram derrotados em campos de batalha se tornaram heróis, não foram derrotados. Até hoje se contam as suas histórias e os seus feitos. Um grande homem da Escócia que se tornou até filme, um nome poderosíssimo que tornou a Escócia Reino Unido da Inglaterra e não subalterno. Seu sobrenome já era conhecido como Wallace. Vocês já devem ter assistido esse filme de Mel Gibson, que trata a história deste homem. Ele foi derrotado na guerra, mas ele é um herói de um país. Por causa da derrota, da sua morte, a Escócia não se tornou uma terra invadida, mas se tornou reino na Grã-Bretanha. Então, não é quem perde uma luta, uma batalha, ou morre por uma causa que é derrotado. Mas a desistência é a derrota. Aqui no Brasil existe um feriado que nós vamos comemorar há poucos dias à frente. Quem já ouviu falar na história de Tiradentes? Sim ou não? Todo mundo tira um feriado no dia de Tiradentes, né? Tiradentes foi morto, enforcado, mas ele é um herói de Minas Gerais e do povo brasileiro. Mas por quê? Ele não morreu? Porque ele não desistiu. Todos desistiram, chamaram de conspirador, mas ele é um herói da inconfidência. Ele não desistiu, ele não entregou ninguém, porque o ouro brasileiro estava sendo roubado por Portugal e pelos ladrões franceses. Era uma conspiração enorme. Ele se levantou contra a coroa para libertar o nosso país de verdade, coisa que nós nunca fomos, né? O Brasil sempre foi vendido. Quem se levanta, irmãos, tem que ter coragem. Nós comemoramos até hoje. Ele foi derrotado? Não. A partir dali, o Brasil acordou que precisava sair das garras dos contrabandistas e dos fraudadores do ouro de nossa nação.
A coragem é uma vida é uma situação, é uma vida de desconforto. É aquele que não se acomoda. O corajoso é o que não se acomoda. Ele não vai se entregar à desistência. Jesus foi o maior de todos os corajosos. Ele não desistiu. Apesar da dor da carne. A coragem, portanto, irmãos, nos leva a enfrentar e não nos conformar. Romanos capítulo 12, a palavra de Deus fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformação, renovação. Romanos 12, versos 1 e 2. Capítulo 12, versos 1 e 2. Olha lá. Peço pela compaixão de Deus ou pelas misericórdias de Deus que vocês se apresentem como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se amoldem, não se conformem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, irmãos, o desconforto é que nos leva a enfrentar com coragem e superar os desafios. Quem te disse, eu quero fazer essa pergunta aqui, quem te disse que Deus quer deixar você confortável? A maioria das nossas petições a Deus é para nos levar ao conforto. A maioria do tempo de nossa oração é para pedir a Deus para nos tirar do desconforto. Você ora para Deus te ajudar a pagar uma dívida, para alcançar um carro, para alcançar uma moradia. A maioria das nossas petições é exatamente contra o desconforto. Mas quem disse para você que Deus quer te tirar do desconforto? As nossas orações, em verdade, irmãos, não deveriam ser para esse tipo de petição, mas a nossa oração deveria: Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Senhor, me leva à intimidade contigo. Senhor, derrama sobre mim a tua unção. Me prepara para superar os desafios. Me encha de coragem. Você sabia que as grandes realizações do mundo foram criadas ou ocorreram, foram alcançadas exatamente por causa do desconforto? Lá atrás, nos primórdios, o homem desconfortável com o alimento buscou descobrir que ele podia dominar o fogo. Querendo exatamente manipular melhor os elementos. Olha que criação maravilhosa. Ai de nós se não existisse. O homem criou a faca, que não é só para o alimento, mas também é uma ferramenta, se tornou uma arma branca para a defesa. Que dizer da lâmpada? Com Thomas Edison, desconfortável em ler à noite, estudar com a luz de uma vela, uma tocha. Criou a lâmpada. E o que falar de Graham Bell? Desconfortável em ficar mandando comunicação por pombo, correio, criou o telefone. E outras muitas, todas as criações da humanidade, que eles são fruto de desconforto. E eu fiquei pensando, enquanto estava preparando uma parte dessa mensagem, eu estava no conforto da minha cama, deitado pela manhã, logo após a ele ir para o trabalho, isso eram umas 6 da manhã, e aí Deus falou comigo assim: olha que maravilha esse conforto da sua cama. E eu pensei, olha que coisa tremenda, quem foi o inventor da cama? Não é verdade? Dormir no chão, sem travesseiro, susceptível a animais. E eu me lembrei logo que quando era criança a gente via muito o tal do escorpião. E eu, oh, meu Deus, é por isso que tem a cama com os pés elevados, pelo menos para dar uma ajudinha.
E aí, sabe o que Deus falou comigo? Sai da tua cama e vai para o joelho, seu confortável. É no desconforto que Deus nos alcança e nos faz superar. Quantas coisas poderão passar pela sua vida, você avançar, porque você encontrou um desconforto. Deus quer usar o desconforto, pode ser você um criador de uma grande invenção, pode você ser um agente espiritual para sanar um desconforto, porque desconforto superado cria possibilidade de superar outros desconfortos. Porque o homem não parou no telefone de Graham-Bell. Hoje você tem nas suas mãos o smartphone. Daqui uns dias tem um que vai fazer bem assim no óculos, que vai ser susceptível. Já existe, tá, gente? Tuf, aí aparece a telinha no óculos. Desconforto. Sabe, queridos, a coragem, ela nos impulsiona a aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Se nós não aproveitarmos as oportunidades que Deus está nos dando, nós vamos perder chances de vitória e superação. Todo tempo, Deus está te dando oportunidade. Repita comigo: o meu Deus é um Deus de oportunidades. Mas você precisa de coragem para agarrar as oportunidades. Eu sempre brinco aqui, né, que a oportunidade ela não é careca, né? Se você não pegá-la na primeira vez, ela passa. E às vezes, queridos, nós abandonamos, deixamos muitas oportunidades para trás, pelo simples fato de desistir. Porque você, quando a oportunidade apareceu, você percebeu que era difícil encarar a situação. E aí é melhor desistir. Eu nem vou perguntar aqui, mas quantos desistiram de estudar inglês aqui? Quantos desistiram de continuar estudando? É preciso coragem para vencer. Eu já repeti aqui, volto a falar, desistir é sempre mais fácil. Quando você decide avançar, as dificuldades, as dores vão aparecer, e às vezes dores inimagináveis. Aparecem as dores, mas como compartilhei aqui, é preciso permanecer. Lembra do mensagem domingo próximo passado? O prefixo per quer dizer continuar, e continuar, e continuar. Olhar para frente. Olha, eu me lembro de quantas pessoas, por exemplo, na minha caminhada de estudos, desistiram no meio do caminho, ou às vezes até um pouco mais além do caminho, do meio do caminho. Em alguns eu motivei, trabalhei, você já chegou até aqui. Lembra no canto que a gente cantava? Cheguei até aqui, vou até o fim. Mas eu vou até o fim na força do Senhor. O desistente não é aquele que olha para trás, é aquele que olha para baixo. Mas Deus nos manda olhar para frente. O apóstolo Paulo desafiou os seus discípulos a dizer: prossigam para o alvo. O alvo, queridos, é Cristo. Prossigam para lá. Não olhe para baixo. Já viram esse conselho dado a pessoas que estão na altura? Olha, não olha para baixo, não olha para frente. Olha para cima. Não olha para baixo. O problema não é olhar para trás. Olhar para trás, às vezes, que ele nos faz avaliar o que nós fizemos para não errar quando estivermos caminhando na frente. Agora, olhar para baixo é que é o problema. A nossa luta, sabe qual é? É na mente. O nosso problema, às vezes, nem é físico.
é na cognição. É na mente que o desafio se faz, é na mente que nós precisamos nos superar. A palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, verso 2. O apóstolo Paulo aconselha os irmãos, por meio de sua carta aos irmãos da igreja em Colossos, dizendo: olha, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Ou seja, não fixe seu pensamento para baixo. Pense no céu, nas coisas do alto. Um grande inventor brasileiro, vocês já ouviram falar? Santos Dumont. Vão lembrar de Santos Dumont? Santos Dumont, desconfortável com as viagens longas a cavalo e em charrete, ele olhou para o alto e falou: o homem pode voar. E ele então foi lá e formou, com a sua engenharia, que ele era engenheiro, um aviãozinho chamado 14 bis, e deu uma volta na torre de Paris, na Torre Eiffel. Todo mundo abismado. Como é que pode um sujeito lá do Brasil fazer um voo perfeito, decolar e pousar na França? Sabe por quê? Porque ele olhou para cima. É olhando para cima, irmãos, que nós vamos vencer. E eu quero dar aqui nessa manhã alguns passos para você trabalhar a sua mente para pensar grande e com coragem. Alguns dessas mensagens, inclusive, já pregamos aqui algum tempo atrás. Primeiro, mantenha na sua mente os bons pensamentos e não os maus. Tira os pensamentos ruins. O pastor ele gosta muito de falar isso, Pensamentos bons. Pensa em coisa boa, não em coisa ruim. Se você tem um desafio pela frente, comece a olhar como seria usufruir da vitória. Isso te motiva a superar. Mas se você começar a olhar o quanto vai doer, o quanto está ruim, o quanto está pesado, você não vai alcançar. É só você trazer a memória aí, quando você está carregando um peso, pegando uma coisa muito pesada e você tem um trajeto até chegar. Se você começa a pensar como está ali no momento, você nunca vai chegar lá. Mas quando você, na sua mente, programe-se, é lá que eu vou depositar. E mesmo quando já está impossível praticamente para carregar, você ainda continua carregando, porque a sua mente determina, você alcança. Mas se você desistir, você vai abrir as mãos e sabe o que vai acontecer? Uma tragédia, pode cair no seu pé, pode as coisas destruírem, pode se perderem. Mesmo com dor, mesmo estiver cortando, permaneça segurando. Deus está falando aqui com você nessa manhã, porque o problema não é a dor iminente, o problema é o arrependimento da desistência e o resultado dela. Mas quando você vence, mesmo com dor e machucado, a cura é mais feliz. 2. Primeiro mantenha pensamentos bons e não os maus. Agora, cultive os pensamentos decentes e não os indecentes. O que é pensamento decente e indecente? Decente é o que acompanha a moralidade, o que é correto, o que é perfeito, o que é do alto, o que Deus faria, o que Cristo faz, o que o Senhor faria no seu lugar, e não os indecentes, os que cultivam e acompanham o pecado. Esses nós temos que arrancar de nossa mente. Os que satisfazem o pecado, temos que tirar. 3.
Mantenha a mente cheia de fé e não de dúvida. Cheia de fé e não de dúvida. Lembra da história que eu contei quando nós adquirimos esse prédio? Na verdade era o terreno, né? Aqui com tudo, as coisas destruídas aqui. A pessoa que estava comprando o nosso do outro lado havia desistido. E eu fui para casa cheio de fé. Porque se Deus, olha o que estava na minha mente, se Deus decidiu que não será vendido para este homem, porque até antes das 3 da tarde, ele vai mandar alguém que vai pagar e vai nos dar melhor do que o que ele tinha para dar. Não era isso, mas na minha mente estava cheio de fé. Deus vai trazer a saída. E o mesmo homem voltou e comprou. E nós ficamos com mais recursos do que ficaríamos com antes. Sabe, Deus tem sempre o melhor para nós. Mantenha a mente cheia de fé e não com dúvida. Não duvide. Como dissemos aqui, e eu disse aqui no início, tudo Deus pode. E a palavra de Deus diz, tudo é possível ao que crê. E também ela diz, tudo você pode, porque Ele te fortalece. É na mente, queridos, que determina se seremos felizes ou tristes, vitoriosos ou derrotados, saudáveis ou doentes. Tem gente que se recusa a ficar doente e fica são. Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo agora falando da igreja de Filipos, ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha, ele sabia o que estava dizendo. Uma mente tratada vai optar sempre pela coragem no enfrentamento do desafio, na superação do medo. Um pastor americano, por nome de Norman Vincent Peale, ele disse, a pessoa mais feliz é aquela que cultiva na mente os pensamentos mais felizes, os pensamentos mais interessantes e os mais elevados e refinados. É a pessoa feliz. Ela cultiva na mente. A nossa mente, queridos, é o campo de batalha. Quando deixamos-nos controlar pelo Espírito Santo, quando nos rendemos à governança dEle, Ele inunda a nossa vida completamente, físico, emocional, cognitivo. A direção dEle vai fazer-nos ir além, muito mais além, pois a palavra de Deus, ela é clara em relação ao que Ele tem para mim e para você. Quando fala o apóstolo Paulo aos Coríntios, nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais passou pela mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando Ele nos prepara, quando nós nos tornamos, fazemos pelo menos o básico, Ele vem e nos prepara, Ele vem e nos torna capazes, potencializados nele para a superação. Unção da coragem. Não pare, avance, não desista. O que Deus tem para você, você ainda nem sonhou imaginar. Que Deus prospere na sua vida essa palavra, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.